Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Vamos ficar confortável, fechar os olhos, se possível, elevar o nosso pensamento ao alto e mentalizar a nossa casa espírita e nos sentir unidos lá dentro, fazendo o Evangelho, que o mentor e a equipe designada para nos assistir se faça presente. O Evangelho de hoje é do capítulo 12, amar os vossos inimigos, item 12, o duelo. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é, incontestavelmente, a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu, a direita do que se vingar de uma injúria? Não disse a Pedro, no jardim das oliveiras, embainha a vossa espada, pois aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo? Na verdade, meus filhos, o que é essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi preciso sangue para salvar a minha honra. Mas ela lhe dirá: tu quiseste salvá-la diante dos homens, por apenas alguns instantes que te restam sobre a terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue lhe pediu o Cristo para todas as ofensas que ele recebeu? Não apenas o feriste com os espinhos e a lança, mas ainda em meio à sua agonia. Ele ouviu as zombarias insultantes. Que reparação! Depois de tantos ultrajes, ele vos pediu? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ah, como ele! Perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio responderá com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos tratará como covardes. Erguei a fronte bem alto e mostrai que vossa fronte não recearia também ser coroada de espinhos. A exemplo de Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassinato autorizado. Digamos assim, por uma falsa aparência de honra, que é, na verdade, o orgulho e o amor próprio. Quando vos criastes, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não, ele deu esse direito apenas à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós nem mesmo permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista será marcado com o sangue, quando comparecer perante Deus.
e, tanto para uns quanto para outro, o soberano juiz atuará pelo sofrimento. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca aos seus irmãos, quanto mais não será severa a pena para aquele que aparecer diante de Deus com as mãos maculadas pelo sangue de seus irmãos. Bem, irmãos, é claro que esse tipo de duelo que foi lido é resquício de uma barbárie. Pegar em armas para lavar a honra não é mais possível. Mas será que não ficou um outro tipo de duelo mais sutil, que nos faz pensar com mais profundidade? Vejamos tudo o que está acontecendo no mundo ultimamente. O planeta está em ebulição com esta pandemia. O mundo espiritual não está nos convidando a meditar? Fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, duelar com a nossa consciência, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos comportamentos. O que estamos fazendo com o ensinamento o que estamos fazendo com os ensinamentos que temos com o avanço tecnológico que o mundo atingiu? Por que não conseguimos avançar moralmente? Estamos agindo como verdadeiros espíritas? Por que tanta dificuldade? Acredito que Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos mandou um vírus minúsculo, colocando um planeta inteiro em quarentena. Fomos nivelados igualmente, ricos e pobres, países do primeiro mundo e povos subdesenvolvidos. Estamos todos numa mesma bolha. Só a sabedoria divina para mostrar a nossa pequenez. Quem sabe, aproveitemos para fazer a nossa reforma íntima. Ou, pelo menos, iniciar. Enclausurados, temos mais tempo para pensar e nos dedicar uns aos outros. E o nosso planeta doente aproveita para lentamente se recuperar do mal que a nossa ganância e descuido fez ao nosso orbe. Nos encaminhando para o final, peço pelo nosso planeta, peço pelo nosso Brasil, peço pela nossa cidade, por todos os espíritas e, em especial, por este grupo, pela nossa Casa Espírita Eulala Nogueira. Também peço pelos irmãos que estão desencarnando em massa, que sejam recebidos com carinho e que seus familiares recebam conforto. Que todos nós possamos receber um passe, que sejamos envolvidos pela luz da cura e que as nossas energias sejam restabelecidas. Que continuemos sempre unidos. Que as águas que temos em nossos lares receba o remédio necessário para o nosso equilíbrio físico e mental. Obrigada pelo convite e a paciência dos queridos irmãos em ouvir. Desfazendo-se, neste momento, a conexão com o mundo espiritual para a realização deste Evangelho. Boa noite, fique com Deus, se cuide, que assim seja.